Olá, turminha do Jardim 2. Vamos dar início à nossa videoaula de hoje? Estamos no mês de setembro. Hoje é dia 3 do mês 9 do ano de 2020. Hoje é quinta-feira e para a nossa primeira atividade de hoje vamos usar o nosso livro Numerar, páginas 16, 17 e 18. Página 16. Resolva essa. Os passarinhos. Com um binóculo, conseguimos ver elementos que estão muito longe. Olha só o que as crianças estão observando. Ler a história em quadrinhos e identificar a quantidade de elementos observados. Então, vamos ler a história em quadrinhos, né? Que é uma história da Turma da Mônica. Então, vamos lá. Magali. Nos primeiros quadrinhos, nós podemos ver, olha só, crianças, as imagens, né, de passarinhos e também de maçãs, tá? Nesses quadrinhos, nos primeiros quadrinhos, eles apresentam bordas escuras, olha só, essas bordinhas escuras aqui em preto, olha só. Nesses quadrinhos, estão mostrando que as cenas observadas pelos personagens, ela está sendo observada com a ajuda de binóculos, tá? Por quê, pessoal? Olha só, a tia Dé trouxe até um binóculo aqui, olha só. As lentes do binóculo, pessoal, fazem com que os objetos pareçam estar mais próximo do observador, né? Então, é isso que esses primeiros quadrinhos estão mostrando para nós, tá? E aqui embaixo, olha só, eu tenho Cebolinha, a Mônica e a Magali. Todos eles estão com binóculo na mão, né? E nós temos o balãozinho de fala, que é o balãozinho de fala da Mônica. Então, a Mônica fala. Decididamente, acho que a Magali não está preparada para entrar no nosso clubinho dos observadores de pássaros. Por quê? Enquanto Cebolinha e a Mônica estavam observando pássaros com o binóculo, a Magali estava observando o que, pessoal? Maçãs, né? Porque a Magali é gulosa, ela gosta muito de comer. Então, agora, né, vamos fazer a nossa atividade aqui do lado, olha só. Quem estava observando pássaros? Quem estava observando pássaros? O Cebolinha e a Mônica. Então, vocês irão escrever, né, fazer a escrita imitativa Cebolinha e Mônica, neste espaço em branco. E quem observava maçãs? Quem observava maçãs? A Magali. Então, vocês irão escrever aqui Magali. Usando o binóculo, quantos pássaros Mônica e Cebolinha avistaram? Então, vocês irão contar quantos pássaros a Mônica e o Cebolinha avistaram. E Magali, quantas maçãs avistou? Vocês irão contar quantas maçãs a Magali avistou. Escrever os números, a quantidade de pássaros e de maçãs nos quadradinhos em brancos, ok? Página 17. Imagine que você faz parte do clubinho dos observadores de pássaros. Indique o que acontece nas cenas. Então, vocês irão contar a quantidade de pássaros dos quadros e escrever o número que representa quantos pássaros voaram. Então, nos quadros, né, nós temos antes e depois. Então, olha só, vocês estão observando, né, esses pássaros. Olha só, 1, 2, 3, 4. Vocês estão avistando 4 pássaros. Depois, olha só,
vocês avistaram somente 1, 2, 3 pássaros. Quantos passarinhos voaram? Vocês irão escrever o número no quadrinho em branco, tá? Então, vocês terão que prestar bastante atenção no antes e no depois, tá? E também fazer a atividade desses 2 quadros aqui, certo? Página 18. Veja mais esta cena. Nessa atividade, crianças, é um pouco diferente da atividade anterior, tá? Vocês irão contar a quantidade de passarinhos das cenas e escrever o número que representa quantos passarinhos chegaram. Na atividade anterior, os passarinhos voaram. Nessa, os passarinhos chegaram. Então, olha só. Antes, né? Vocês estão avistando quantos passarinhos? 1, 2, 3, 4. E depois, chegaram mais passarinhos. E é aí que vocês irão escrever neste quadrinho em branco aqui quantos passarinhos chegaram, certo? Cebolinha e Mônica estão olhando com o binóculo para o mesmo galho de árvore no mesmo momento. Então, deixe as cenas com a mesma quantidade de passarinhos. Então, olha só, o Cebolinha e a Mônica, eles estão, olha só, olhando para o mesmo galho de árvore no mesmo momento. Nessa atividade, nessa situação problema, vocês terão que resolver essa situação problema. Por quê? As 2 imagens têm que ter a mesma quantidade de passarinhos, tá? Então, olha só, vocês podem resolver essa situação problema de 2 maneiras. Vocês irão fazer a contagem, né? Ou vocês desenham nessa imagem aqui mais passarinhos, ou também vocês podem riscar passarinhos dessa imagem, tá? Então, nessa situação problema, vocês irão resolver como vocês preferirem, tá bom? Ou vocês desenham, ou vocês riscam. Não esquecendo que as 2 cenas têm que ter a mesma quantidade de passarinhos, ok? Façam essas atividades com bastante atenção.